O happy hour que você se diverte. No começo do programa aqui, o Zinho falou o seguinte: como é que vai começar jogando esse Flamengo na Supercopa? Vai ser com o Felipe Luiz? Vai ser com o Ayrton Lucas? Como é que fica a outra lateral? O Felipe Luiz, ele deu uma declaração que é muito importante para responder essa pergunta. Ele jogou agora essa partida do sábado, mas ele chegou a pensar que não jogaria mais bola depois da última lesão. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Eu queria agradecer ao meu departamento médico que os fisioterapeutas ficaram comigo aqui nessas férias, trabalhando, chegando a cuidar nesse tempo aqui se um dia eu fosse voltar a jogar futebol. Eu realmente tive medo e esses caras ficaram comigo aqui todo momento e momentos difíceis. Agradecer o esforço de vocês, todos vocês, e depois dizer que a alegria que eu senti no campo hoje é de um time, que é o que eu falei para eles antes de começar o campo: ninguém é maior do que a equipe, nenhum jogador é maior do que a equipe. Eu sinto nesse time, eu sinto. Tá aí a declaração do Felipe Luizinho, e eu já vou jogar essa bola pra você, porque que ele é de grupo, que ele sabe falar, né, que ele une todo mundo, a gente já sabe. Mas é muito emblemático, porque assim, um jogador com a idade que ele tem, com esse receio de voltar a campo depois de uma lesão como a que ele teve, expõe que talvez esse revezamento seja mais comum do que a gente vai imaginar durante a temporada. Sem dúvida. E é importante, né? É muito desgastante, são muitos jogos. O Flamengo, por seu mérito, né, tá em muitas competições de decisão. A gente está falando assim, ó, vai jogar a decisão contra o Palmeiras, depois já tem o Mundial e depois tem a Recopa, né? Sim. Contra o Barcelona de Guayaquil. Então, em um período curto, jogos grandes, decisivos, de que vale taça. E isso exige um desgaste, né? Há um desgaste maior, jogo de decisão, o jogador, né, a parte mental com a física junta, e é muito maior esse desgaste. E assim, eu fiquei muito tocado pelo que ele fala no final, além do que ele diz de que agradece ao departamento médico, aos fisioterapeutas, legal, mas ele fez por onde também, porque ele se dedicou nessa recuperação. E é muito bom que o Felipe Luiz em campo contribui muito ainda. É um jogador diferenciado. Ele é diferenciado fora de campo, na conduta, no profissionalismo, mas dentro de campo também, joga muito. Tem uma contribuição enorme para o sistema e para o jogo do Flamengo. Agora, eu gostei muito do que ele falou no final. Nenhum jogador é maior do que o time. Isso, para mim, a minha carreira toda foi pautada por isso. Se um jogador fica maior do que o time, vai ter problema lá na frente. Vai causar um problema dentro do grupo, dentro do vestiário. Pascoal viveu isso, foi gerente de futebol, foi diretor de futebol. Então, quando ele fala isso, já é um recado para todo mundo ali. Não, eu sinto isso, eu não vejo isso, e isso não pode acontecer. Tem muito jogador grande no Flamengo. Esse elenco do Flamengo tem jogadores de altíssimo nível e com um currículo espetacular. Mas ninguém pode ser maior do que o time, do que o Flamengo. E aí é um caminho para as conquistas acontecerem. Já é um recado, Pascoalzinho, para o próprio grupo ali do Felipe Luiz? É porque ele é um cara muito experiente, né? É um cara que tem passagem por seleção brasileira, passagem brilhante no futebol europeu, e um cara que ninguém duvida do que ele pode fazer dentro de campo. Porque o caráter dele, todo mundo sabe que é um espetáculo de pessoa, né? Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele era ainda juvenil para passar para júnior no Figueirense. Ah, que né? legal. E ele é um garoto, desde aquela época, com 16 para 17 anos, um garoto espetacular. Sempre foi. Sempre foi inteligente, sempre gostou de rock and roll. Ô, Pascoal. Fala. Inclusive, eu vou aproveitar aqui a grande audiência do nosso clube. Eu estive com ele e ele mandou um abraço muito especial para você, de agradecimento. Falha minha de não ter falado isso antes para você. Não. Mas eu achei que muito você tava legal o brigado reconhecimento com ele. dele, da importância sua
Quando você tá brigado com o Pascoal, você não passa isso. Pascoal, né? Eu falei pro Felipe Luiz, menos Felipe Luiz. Pô, ele vai ficar muito grandão, vai ficar muito... Não, ele não tem que agradecer, porque o talento dele fala por ele. É porque ele era muito menino. E o André Luiz, que também jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, era o titular do Sub-20 e ele vinha para chegar no Sub-20, entendeu? E ele era um baita lateral, tanto que o André foi jogar em meia, para poder o Felipe jogar na lateral. Então, esse é um cara especial, um cara diferente mesmo, que eu tenho, sim, a minha participação foi uma cabecinha de alfinete, eu fico muito feliz que tenha ajudado em alguma coisa na trajetória dele, mas ele é diferente mesmo, o cara que pode, e ele tem moral para chegar nos caras e falar, porque ele sabe falar e sabe se posicionar dentro do vestiário. Agora, Mauro, pensando em campo, né? A gente viu uma final de Libertadores que o Felipe sai machucado e o Ayrton entra. Rapidinho, só pra gente projetar, assim, quão diferente fica esse Flamengo e como pode fazer falta agora o Felipe Luiz, já que o contexto é outro. Mas eu acho que ele pode jogar contra o Palmeiras, não? Sim, eu digo diante do que ele fala de lesão, diante da idade, essa transição. Ele está se preparando, acho que para encerrar a carreira, para ser técnico, mas voltou muito bem, ficou muito feliz, jogou bem, deu assistência pro último gol do Gabigol, ele é diferenciado, a ponto do Tite ter convidado ele para passar um dia na CBF, bater um papo só sobre futebol. Sim. Né? E é um cara que, quando não está fazendo nada, está lendo, está se instruindo. Então, ele é realmente diferente. Torço muito para que a carreira seja longa, mas acho que ele já está preparando aí um caminho para ser técnico e esse tipo de discurso ele vai fazer muito nos vestiários. Aqui ninguém é maior do que o time e tal. Subiu o som, a gente tem que fazer mais... Olha, tá quase na hora aqui de acabar o Chopp Double, hein, Zinho? Mas antes disso, eu quero te ouvir sobre o Rodrigo Caio, que não joga desde a derrota pro Corinthians na Neoquímica Arena, aquele gol contra do Rodinei, e agora tá relacionado pra partida. Julho do ano passado, tem tempo, hein, Zinho? E agora tá relacionado pra partida. O que dá pra esperar dessa volta dele ao campo no sentido de se firmar de novo no time? Olha, assim, talento, qualidade indiscutível, saber como ele fisicamente vai estar. Agora, a gente estava falando do Felipe Luiz, esse é outro também. Atleta profissional, sério, competente, disciplinado, um cara comprometido com o grupo. Então, pessoas assim, jogadores assim, a gente torce ainda mais. Então, vai a minha torcida para que ele possa... jogar, né? Entrar, não sentir nada e dar sequência à sua carreira, porque é um cara que está se esforçando demais, né? Se dedicando demais para retornar. Se o Felipe Luiz diz que ficou com dúvida de se voltaria a jogar, imagina o Rodrigo Caio, porque há tempos ele vem passando por essas dificuldades, né? Então, desejar toda a sorte do mundo para ele, um bom retorno, porque é um cara que merece. Deixa para discordar do Pascoal. Meus amigos, companheiros, fã de esporte, obrigado. Pascoalzinho, Mauro Naves, a semana é longa, amanhã tem mais. A gente espera você aqui 7 horas da noite. Até amanhã.